Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, o primeiro desta quarta-feira. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama e hoje é dia de decisão. O Vasco enfrenta o Caracas lá na Venezuela, valendo vaga para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Então é claro que esse é o assunto principal do vídeo, mas tem muita coisa também para a gente falar. Tem reforço aí que o Vasco vive uma expectativa pelo meia colombiano. Tem muita coisa aqui importante no vídeo de hoje, então antes de rodar a vinheta, você vai deixar aquele likezinho, é muito importante o like aí para divulgação, para o vídeo chegar para mais vascaínos, e também se inscrever no canal. Já passamos aí dos 115 mil inscritos, estamos aí buscando os 120 e a sua inscrição é muito importante, beleza? Então, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo aqui que tem o oferecimento do OneFootball, o melhor e mais completo aplicativo sobre futebol. O OneFootball, você fica informado sobre o Vasco da Gama na tela do seu celular. E agora tem outra boa novidade lá no OneFootball, que além do campeonato alemão que você já acompanhava lá completamente de graça, agora o OneFootball também tem o campeonato francês. Você pode acompanhar aí o Neymar no campeonato francês completamente de graça e com imagens no OneFootball. O link está na descrição aqui, é completamente de graça para baixar para Android e para iOS. Bom, começando o vídeo aqui, vamos falar rapidinho de Martín Benítez, antes da gente começar a falar aí do Yeson Guzmán, de falar também da partida de hoje contra o Caracas da Venezuela. É que no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, por volta de meio-dia e pouquinho, está acontecendo também uma videoconferência entre Vasco da Gama e Independiente para definir ali a situação do Martín Benítez. Então podemos ter novidades hoje também sobre o Martín Benítez, e assim que tiver alguma posição, né, se o Vasco realmente fechar essa compra do Martín Benítez, ou se a coisa se enrolar um pouco mais, né, enfim, ficar sendo aí adiada, você vai ser informado ou aqui no canal ou então nas minhas redes sociais. Se você ainda não me segue lá no Twitter, tá passando aqui na tela o @pimpsjunin, me segue lá, que lá também você vai ficar bem informado sobre o Vasco. Então hoje tem essa decisão, vamos dizer assim, sobre o Martín Benítez. Está acontecendo a videoconferência, a reunião online entre Vasco da Gama, o presidente Alexandre Campelo, e o Jorge Damiani, que é o representante lá do Independiente. E falando agora do jogo, né? Hoje tem esse jogo importantíssimo do Vasco contra o Caracas da Venezuela, segunda fase da Copa Sul-Americana. O Vasco passando vai para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, e como eu venho dizendo aqui nos vídeos, é muito importante o Vasco se classificar, porque além da premiação, né, que é $500 mil se você passar de fase e chegar nas oitavas de final, na cotação atual aí dá quase R$3 milhões, que seria uma grana fundamental para o Vasco, né? E é importante também esportivamente para a marca Vasco ir avançando de fase numa competição sul-americana, né, chegar numas oitavas de final. Então é importante o Vasco se manter vivo nessa competição, e mais importante ainda para mim é poder elevar a moral, a autoestima do torcedor e também dos jogadores, principalmente, né? Você passando aí de fase na Sul-Americana, jogadores entrarem mais motivados no Campeonato Brasileiro, porque imagina só se o Vasco é eliminado hoje para o Caracas da Venezuela, a autoestima que já tá lá embaixo, meu amigo, vai no chão de vez, né? Porque aí, pô, tô eliminado pelo Caracas, aí no domingo tu tem que pegar o Palmeiras pelo Brasileirão, a confiança vai faltar, né? Então é importante demais o Vasco conseguir uma classificação hoje. Se vencer, maravilhoso, né? Vencer o Caracas, conseguir vencer bem. A gente sabe que o Vasco não vem apresentando o futebol para isso, né? Para vencer bem, mas se conseguir hoje uma boa vitória, será muito importante. O Vasco tem a vantagem do empate por ter vencido 1-0 em São Januário, gol do Thiago Reis, e na Copa Sul-Americana existe o gol fora de casa, ou seja, se o Vasco fizer um gol, o Caracas tem que fazer 3. Então o Vasco está aí numa situação, vamos dizer, confortável, né, para essa partida. Se o Vasco fizer um gol, complica bastante a situação do Caracas da Venezuela. Transmissão. Muita gente vai perguntar sobre transmissão, onde esse jogo vai passar. Mesmo esquema da semana passada, apenas Comembol TV. Para quem tem Sky ou Claro, né, as duas operadoras de TV a cabo, você pode assinar a Comembol TV por R$ 39,90 por mês, e aí você tem direito a assistir todos os jogos da Sul-Americana. É a única forma de acompanhar o Vasco no dia de hoje, a única forma legal, né?
porque a gente sabe que existe aí links, enfim, eu sei que a galera nos comentários aí vai falar o link, passa no site tal, não sei o que, eu não posso fazer esse tipo de divulgação aqui, mas acho que vocês aí já estão até acostumados. Transmissão de forma legal, só na Conmebol TV, sendo assinante. E agora um dado preocupante aqui, que pouca gente sabe, o Vasco nunca venceu um jogo fora do Brasil na Copa Sul-Americana. Hoje é dia até de quebrar esse tabu, né? A única vitória que o Vasco tem fora de casa na história da Copa Sul-Americana foi em 2006, contra o Atlético Paranaense. Então o jogo foi lá no Paraná, né, em Curitiba. O Vasco venceu por 4-2 com gols de Rubens Júnior, Abuda, Andrade e Conca. Vou colocar aí a escalação desse jogo na sua tela para você ver, filho, que maravilha que era esse time. E o Vasco venceu 4-2 o Atlético Paranaense lá em Curitiba, no Paraná. A única vitória fora de casa do Vasco na Copa Sul-Americana. Hoje é dia aí de quebrar esse tabu, né? Vencer, pelo amor de Deus, vencer o Caracas lá, quebrar esse tabu, passar de fase e chegar nas oitavas de final. Na primeira fase o Vasco passou do Oriente Petroleiro, mas foi com um empate lá na Bolívia por 0-0. Então, boa sorte hoje pro Vasco, quero saber se você tá confiante, comenta aí pra mim se você tá confiante para essa partida de logo mais, você acha que o Vasco vai vencer, vai tirar a sanhaca, comente aí o seu palpite, o seu resultado, a sua participação aqui no canal, é muito importante. E agora, para encerrar o vídeo, vamos falar aqui de Jason Guzmán, né? O colombiano de 22 anos que o Vasco fez uma proposta, ele joga no Envigado da Colômbia. As informações que a gente tem, que chegam da Colômbia e também aqui de alguns amigos que apuraram, o Atenção Vascaínos, o Detetives Vasco, o próprio Globoesporte.com, é de que o empresário do jogador e o próprio Jason Guzmán já aceitaram a proposta do Vasco. Entre Vasco, empresário do jogador e o jogador, tá tudo certo, ele gostou da proposta do Vasco, ele quer vir pro Vasco da Gama, quer jogar no Vasco. Então o que tá faltando? Tá faltando o Envigado da Colômbia aceitar essa proposta pro Guzmán ser jogador do Vasco da Gama, esse meio campo aí que dizem que tem muita qualidade, né? Um colombiano com muita qualidade. Lembrando que o Envigado é um time que é muito famoso na Colômbia por revelar grandes jogadores. Revelou, por exemplo, o James Rodrigues, revelou o Guarín, que jogou no Vasco recentemente. Então, ele vem aí, vamos dizer, de uma base que é bem conceituada, né, no futebol colombiano. Seria uma boa contratação caso o Vasco consiga fechar essa contratação mesmo por empréstimo. O Vasco pediu ele por empréstimo até o fim de 2021. A informação que chega da Colômbia é de que o Envigado fez uma contraproposta, né? O Vasco tinha oferecido um valor que era mais ou menos ali R$800 mil pelo empréstimo, esse valor seria parcelado, e o Envigado enviou uma contraproposta para o Vasco, para ver se o Vasco aí, se o Vasco aceitar essa oferta aí do Envigado, o jogador será do Vasco da Gama. Lembrando que ele tem que ser registrado no BID da CBF, caso o Vasco realmente feche com o jogador, ele tem que ser registrado até segunda-feira, dia 9, para poder ter condições de jogo, né? Que fecha ali o prazo de registro internacional aqui no Brasil. Então o Vasco vive hoje aí essa expectativa pelo Guzmán, né, de fechar essa contratação, uma expectativa também de novidades de Martín Benítez, e tem esse jogo importante demais pela Copa Sul-Americana, um dia bastante movimentado. E também o Vasco corre para regularizar a tempo do jogo do final de semana o Gustavo Torres, atacante colombiano, que o Vasco contratou durante a semana. Faltou alguns documentos que estavam na Colômbia, né? Esses documentos estão vindo para o Brasil. A expectativa é de que ele esteja registrado até sexta-feira, para que no domingo entre em campo contra o Palmeiras. E é isso, meus amigos, vou ficando por aqui. Essa foi a primeira edição de hoje. Volto hoje ainda, talvez antes do jogo, mas se eu não voltar antes do jogo, com certeza depois do jogo estarei aqui para comentar sobre a partida entre Vasco e Caracas, se Deus quiser, com a classificação do Vasco. Tamo junto, um grande abraço, saudações vascaínas e até a próxima.